Durante anos, reclamei, praguejei e atirei a minha raquete até que dominei a arte de manter a minha compostura. Um momento crucial ocorreu no início da minha vida profissional, quando o rival desafiou abertamente a minha força mental. As suas palavras foram: o Roger terá a vantagem nas 2 primeiras horas e depois serei eu o favorito. Entendi a sua implicação. Qualquer um consegue ter um bom desempenho nas 2 primeiras horas. A pessoa está fisicamente capaz, rápida e mentalmente afiada. Para além dessa marca de 2 horas, as suas pernas ficam instáveis, os seus pensamentos começam a divagar e o seu autocontrolo diminui. Esta percepção mostrou-me o grande esforço que ainda era exigido da minha parte. Os meus pais, os meus treinadores, na verdade todos, tinham apontado as minhas falhas, e agora até os meus concorrentes estavam a fazer o mesmo. Permaneço eternamente grato pelas suas ações, pois elas me impeliram a esforçar-me e a praticar com uma intensidade significativamente maior. O que acabaram de ouvir foi uma passagem, não do livro que irei discutir convosco em breve, mas sim do discurso de formatura proferido por Roger Federer em Dartmouth, após a sua reforma. Antes de me aprofundar neste notável livro que li sobre Roger Federer, intitulado The Master, The Long Run and the Beautiful Game of Roger Federer, da autoria de Christopher Clarey, desejo partilhar vários excertos do excelente discurso de formatura de Federer. Assim, Federer apresentou 3 conceitos centrais durante o seu discurso de formatura. Primeiro, a noção de facilidade é uma falácia. Segundo, é apenas um único ponto. E terceiro, a existência estende-se para além do campo de tênis. O meu foco irá agora mudar para o segundo ponto. Esta secção destaca-se como a minha parte preferida de todo o discurso. Durante o seu discurso de formatura, ele afirma que alcançar a perfeição é inatingível. Representa apenas um ponto. Ao longo dos 1.526 jogos de singulares em que competi durante a minha vida profissional, a vitória foi minha em quase 80% deles. Agora coloco-vos uma questão. Que proporção de pontos estimam que eu garanti durante esses encontros? Apenas 54%. Isto significa que, mesmo os profissionais de tênis de elite garantem a vitória em pouco mais de metade dos pontos disputados. Se, em média, é derrotado em cada segundo ponto, desenvolve a capacidade de evitar fixar-se em cada jogada individual. A pessoa treina-se para dizer: tudo bem, cometi uma dupla falta, é apenas um único ponto. Certo, avancei a rede e o meu adversário conseguiu passar a bola por mim mais uma vez. É apenas um único ponto. Mesmo um golpe excepcional, como um smash de backhand por cima da cabeça, que entra numa compilação dos 10 melhores, não representa mais do que um único ponto. A razão da minha explicação é esta. Enquanto você está envolvido num ponto, ele deve ser absolutamente considerado o elemento mais vital do mundo. E realmente é, mas uma vez que está no passado, permanece no passado. Esta perspectiva particular tem uma importância significativa, pois permite que você se dedique de todo o coração ao ponto seguinte e ao que se segue, com vigor, precisão e atenção total. A realidade é que, independentemente da busca na vida em que você se envolva, haverá momentos em que experimentará uma perda, seja um ponto, um jogo, um período ou até mesmo um emprego. A vida assemelha-se a uma montanha russa, com inúmeros altos e baixos, e é totalmente normal sentir autodúvida e autopiedade durante períodos de adversidade. A propósito, os seus rivais também lutam com a autodúvida. Nunca se esqueça disso. No entanto, a produção emocional negativa constitui esforço desperdiçado. Aspire a tornar-se proficiente em navegar por circunstâncias desafiadoras. Para mim, isso significa a marca de um verdadeiro vencedor. Os indivíduos de elite do mundo não estão no auge dos seus campos simplesmente porque garantem cada ponto. Em vez disso, é devido à sua compreensão de que enfrentam a derrota repetidamente
e dominaram a arte de lidar com isso. Reconheça-o, derrame lágrimas se for essencial, depois force o sorriso. Você então avança. Mantenha uma determinação inabalável. Ajuste-se de acordo e promova o desenvolvimento pessoal. Posteriormente, várias frases da sua terceira percepção-chave, especificamente que a vida transcende os limites do campo, ressoaram particularmente comigo. Desde os meus primeiros dias, reconheci que, embora o tênis tivesse a capacidade de me apresentar ao mundo, nunca poderia constituir o meu mundo inteiro. Eu entendi que, com alguma sorte, eu poderia participar em jogos competitivos até o final dos meus 30 anos, talvez até atingindo os 41 anos. No entanto, mesmo durante o meu tempo entre os 5 primeiros, permanecia crucial para mim cultivar uma vida, uma existência gratificante, cheia de viagens, imersão cultural, companheiros e família. Estes são os fatores que contribuem para a minha prevenção do esgotamento. E esta resiliência sustentada destaca-se como uma das narrativas mais convincentes da trajetória profissional de Roger Federer. Relativamente a esta publicação, aprecio particularmente o seu título secundário, A Longa Carreira e o Belo Jogo de Roger Federer. E a razão pela qual eu quis começar com essas 3 ideias do seu discurso de formatura é porque, enquanto eu revisava e relia repetidamente meus destaques e minhas anotações antes de me sentar para conversar com vocês, percebi que o mais interessante para mim não era o relato biográfico da vida e carreira de Roger Federer. O que mais me interessava eram as ideias que o ajudaram a ter essa longa trajetória e esse jogo tão bonito. Então, o que fiz foi remover tudo, exceto as ideias que contribuíram para seu desempenho de alto nível e sua carreira duradoura e de longa data. E assim, vocês verão algumas dessas ideias reaparecerem repetidamente ao longo das décadas de sua vida e carreira. Quero voltar ao que ele acabou de dizer no início do discurso de formatura. E isso está ligado ao fato de que ele busca feedback imediato. E algo que seus treinadores e as pessoas ao seu redor notaram durante toda a sua carreira é a rapidez com que ele consegue aplicar as coisas que aprende. E então ele fala sobre o benefício do fato de que sua ocupação, sua carreira, sua missão, seu sonho tinham que ser realizados diante de uma plateia ao vivo. E há um benefício nesse ciclo de feedback imediato. E foi isso que ele disse. Jogando diante de uma plateia ao vivo, você recebe a avaliação na hora. Você sabe se é bom ou ruim. É como um músico. E vou te dizer, é uma boa sensação ter isso. Mesmo que você seja ruim, não importa. Tudo o que você precisa fazer é ir trabalhar nisso. Pelo menos você sabe que tem trabalho a fazer. E se você é ótimo, isso lhe dá confiança, motivação e o inspira. E acho que isso se conecta à ideia que eu e você discutimos repetidamente, de que todos os maiores empreendedores da história pregam constantemente o valor de estar perto do cliente, de obter feedback imediato do seu cliente e das pessoas que trabalham para você e que realmente atendem os clientes. Tudo isso está ligado à ideia de que Federer, ao longo de toda a sua carreira, eles dizem, olha como é sem esforço. E ele, na verdade, ficou, sabe, um pouco ofendido com isso. Parecia que era completamente natural, que ele não precisava se esforçar para fazer parecer sem esforço. E isso é algo que reaparece repetidamente no livro. Diz que Federer era amplamente percebido como um talento natural, mas ele se tornou um planejador meticuloso, que aprendeu a abraçar a rotina e a autodisciplina, traçando sua agenda com bastante antecedência e com considerável detalhe. Embora fosse raro ver Federer suar, havia um esforço tremendo e muita autocrítica nos bastidores. E isso nos leva a outra ideia, que o ajuda a fazer parecer sem esforço. A máxima de Charlie Munger, que frequentemente considero, afirma que o papel de um empreendedor envolve a construção de uma rede ininterrupta de confiança conquistada. Uma parte significativa deste livro detalha os indivíduos que apoiaram Federer ao longo de sua carreira, o coletivo que ele reuniu
e aqueles que ele escolheu manter por perto. Se você ouviu o episódio da semana passada sobre André Agassi e sua notável história de vida, saberia que a mesma situação se aplicava à existência de Agassi. Agassi, espelhando Federer, frequentemente reiterava: minhas conquistas não teriam sido possíveis sem os indivíduos que me apoiaram. Federer fez suas escolhas com grande deliberação, e sugere-se que a sorte inegavelmente contribuiu para o seu caminho. É possível que ele não tivesse alcançado o status de campeão, especificamente no tênis, se Peter Carter, um jogador profissional australiano, não tivesse escolhido aceitar uma posição de treinador em um clube modesto em Basileia, Suíça. Federer talvez não tivesse possuído a resistência necessária. Sua jornada teria sido diferente se ele não tivesse encontrado Pierre Paganini, um treinador físico atencioso, perspicaz e talentoso, ou se não tivesse conhecido Murka Vevernek, uma jogadora suíça mais velha que mais tarde atuou como sua representante de imprensa em tempo parcial, organizadora e, crucialmente, sua esposa. Uma observação consistente feita por seus treinadores, preparadores físicos e aqueles em seu círculo íntimo era o desejo de Federer de descobrir os limites de suas capacidades. Sua convicção era que permanecer estático equivale a retroceder. Esta sessão é particularmente marcante. Ela observa que ele deixou a educação formal aos 16 anos e não era um aluno especialmente diligente. Ainda assim, ele abordou sua vida adulta e o circuito profissional com uma disciplina significativamente maior. Ele possuía tanto uma paixão duradoura pelo tênis, quanto uma compulsão interna para se impulsionar ainda mais. Sua visão era que simplesmente manter o desempenho atual no tênis profissional equivalia a ficar para trás. Esta convicção particular é uma característica compartilhada que ele possui com um de seus concorrentes, Novak Djokovic. Novak Djokovic articulou isso. O principal pré-requisito para triunfar neste escalão é uma ânsia incessante e receptividade para se aperfeiçoar, aprimorar e desenvolver em todas as dimensões. Roger, estou ciente, tem discutido frequentemente este ponto e acredito que é um sentimento compartilhado pela maioria dos atletas de elite em várias disciplinas. O princípio de que permanecer estático significa ficar para trás é compartilhado por Novak, Federer e Agassi, já que todos aspiravam ser os melhores desempenhadores desde seus primeiros anos. Em idades como 6, 7, 8 ou 12, eles declaravam: eu me tornarei o principal jogador de tênis do mundo. Na minha opinião, uma vantagem fundamental de ler este livro, juntamente com o de Agassi, é evidente. Compreende-se o imenso esforço necessário para ascender de uma classificação de 10, 15 ou 20 para a posição de topo. Este foi o tópico de discussão para Andy Roddick, um colega profissional de tênis. A transição de Federer para o tênis profissional, por volta dos 16 ou 17 anos, era bastante evidente. Seu talento era inegável, mas o que o esperava nos 24 anos seguintes de sua carreira estava longe de ser claro. Andy Roddick expressou esses sentimentos. Acredito que a discussão já havia superado a mera questão de se ele alcançaria uma grandeza significativa. Isso, acredito, era um fato aceito. A verdadeira questão era se ele emularia a estatura de Roger ou se tornaria um jogador altamente proficiente, como Richard Gasquet. Suspeito que as pessoas estão sendo desonestas se afirmam ter a capacidade de diferenciar naquele ponto específico. A distinção crucial reside internamente, tornando-a profundamente importante. Parece-me que talvez a lição mais significativa ao aprender sobre esses tenistas, um princípio também verdadeiro para empreendedores, é o grau em que a conquista depende dos processos mentais internos de cada um. Retomando a observação de Andy Roddick, eu considerava uma certeza que Roger estaria entre os 10 melhores,
ou até mesmo os 5 melhores jogadores. No entanto, existe uma disparidade considerável entre esse nível de jogo e alguém que alcança o topo do ranking mundial e conquista um título de Grand Slam e permanece o jogador de destaque por uma década. Por acaso, tive a sorte de compartilhar uma refeição. Lembro-me de ter sido há cerca de 2 anos com um treinador de desempenho mental que trabalha com alguns dos principais atletas de tênis do mundo. A expertise desse treinador não se estende aos aspectos físicos ou técnicos do jogo de um atleta. Toda a sua concentração está no lado psicológico do tênis, especificamente no estado mental de um atleta. E ele compartilhou uma percepção que me deixou completamente pasmo. Ele articulou que o abismo entre o 4º jogador do mundo e o 3º jogador do mundo é imenso. Ele afirmou que o jogador classificado em 200 graus lugar globalmente está mais próximo do 4º colocado do que o 4º colocado está do 3º. Ele atribuiu a principal causa desse fenômeno à sua força mental. Antes de nos aprofundarmos neste tópico, gostaria de apresentar a vocês a Ramp, a patrocinadora oficial deste podcast. E acredito que uma lição valiosa pode ser extraída disso, uma que se aplica a qualquer pessoa que se esforce para criar algo notável no mundo. Os fundadores da Ramp sabem, assim como Steve Jobs sabia, que você sempre aposta no talento. Os fundadores da Ramp querem apostar no talento em tudo o que a empresa faz. Para Steve Jobs, isso era obrigatório. Steve Jobs disse: "Você deve encontrar pessoas extraordinárias, pois uma pequena equipe de jogadores de primeira linha pode superar facilmente uma equipe gigante de jogadores de segunda e terceira linha. E assim, você deve construir uma equipe que busca os melhores talentos. É exatamente isso que a Ramp fez. Há uma razão pela qual a Ramp é a patrocinadora oficial deste podcast. Eles buscam a excelência, como Roger Federer. Eles só estão interessados em ser os melhores. A Ramp tem a equipe técnica mais talentosa de sua indústria. Tornar-se um engenheiro na Ramp é quase impossível. No ano passado, a Ramp contratou apenas 0,23% das pessoas que se candidataram. Isso significa que, ao usar a Ramp, você agora tem talentos técnicos de ponta e alguns dos melhores engenheiros de IA trabalhando em seu nome 24 horas por dia, 7 dias por semana, para automatizar e melhorar todas as operações financeiras da sua empresa. E eles fazem isso em uma única plataforma. A Ramp oferece à sua empresa cartões de crédito corporativos totalmente programáveis para toda a sua equipe, relatórios de despesas automatizados, pagamentos de contas, contabilidade e muito mais. Tudo em um só lugar. Quanto mais você usa a Ramp, mais eficiente sua empresa se torna. Isso é importante porque, como Sam Walton disse em sua autobiografia, você pode cometer muitos erros diferentes e ainda se recuperar se operar de forma eficiente. Ou pode ser brilhante e ainda assim falir se for muito ineficiente. A Ramp ajuda você a gerenciar uma organização eficiente. Eu gerencio meu negócio com a Ramp, assim como a maioria dos outros fundadores e CEOs de ponta. Deixe os maiores empreendedores da história orgulhosos acessando ramp.com. para saber como eles podem ajudar sua empresa a economizar tempo e dinheiro hoje. O endereço é ramp.com. Agora, quando cheguei a esta próxima sessão do livro, foi quando percebi o que era mais fascinante para mim sobre Roger Federer ao ler este livro. O quanto ele mudou do jogador de 16 ou 17 anos ao longo das 2 décadas seguintes. O paralelo com Steve Jobs saltou da página para mim. Então, deixe-me ler isso para você. Houve uma segunda percepção. Todos nós o observávamos e parecia que ele não estava suando. Parecia que sua frequência cardíaca era de 30. Não parecia que nada o estava afetando. Era claro que não haveria nenhuma decisão ruim. Dado que é um ponto crucial no jogo, ele está ansioso,
talvez influenciado pela plateia envolvida. Não tínhamos percebido a extensão do progresso comportamental de Fetter. Isso contrastava fortemente com seus anos mais jovens, marcados por arremessar raquetes e autocrítica. Ele parecia totalmente preparado para este momento, capaz de gerir qualquer situação que surgisse. Vamos revisitar a afirmação de Federer de que uma percepção significativa ocorreu cedo em sua vida profissional. Durante seu discurso de formatura, este ponto em particular não estava correto. Seus rivais o rotulavam como mentalmente frágil, afirmando que ele não possuía nenhuma fortaleza mental. Acreditava-se que se poderia exauri-lo, capitalizar suas vulnerabilidades e, por fim, triunfar sobre ele. A publicação oferece inúmeras ilustrações desse fenômeno. Ao ler isso, imediatamente tracei um paralelo com Steve Jobs. Assim como Steve Jobs, Roger Federer adquiriu uma autodisciplina aprimorada à medida que amadurecia. Sugiro fortemente que você leia o epílogo de aproximadamente 20 páginas. Esta é a autobiografia de Ed Catmull, que leva o título Creativity Inc. O título é The Steve Jobs We Knew, e Ed colaborou com Steve Jobs por uma duração ininterrupta mais longa do que qualquer outra pessoa. Consequentemente, fiz uma pergunta ao meu assistente de IA pessoal, que foi treinado usando todas as minhas anotações, destaques e transcrições. Minha pergunta foi: como Ed Catmull retratou a transformação de Steve Jobs ao longo de suas 2 décadas de colaboração? Gostaria de compartilhar alguns trechos com você. A afirmação de Ed era que Steve Jobs passou por uma profunda transformação durante suas 2 décadas de colaboração, a tal ponto que a representação predominante de Jobs como um perfeccionista inflexível e um tirano emocionalmente insensível não consegue capturar a verdadeira narrativa. Catmull testemunhou seu desenvolvimento em primeira mão. Segundo Catmull, em seus primeiros dias, Jobs tinha a tendência de ser desdenhoso, gerar animosidade e forçar demais nas negociações. No entanto, Catmull enfatizou que Jobs obteve insights de seus erros e confessou abertamente a Catmull que havia aprendido com eles. Com o tempo, Steve tornou-se mais equitativo e sagaz, e sua compreensão das relações colaborativas aprofundou-se, não diminuindo seus padrões para a inovação, mas sim reforçando-os. Se você tirar apenas uma lição da jornada de Roger Federer, é que seu sucesso duradouro no esporte teria sido impossível se ele não tivesse dominado a regulação emocional. Acredito que 2 elementos contribuíram para suas conquistas, tanto neste contexto quanto em outros empreendimentos profissionais. Um princípio fundamental compartilhado por muitos empreendedores, que é uma convicção inerente nas próprias capacidades. Tais indivíduos exibem uma abundância de autoconfiança, muitas vezes precedendo a validação externa, e são caracterizados por uma intensa preocupação em manter o controle. Minha pesquisa sobre tenistas europeus revela que muitos, durante seus anos de formação, podem expressar interesse em esportes como futebol, mas eles geralmente possuem uma forte inclinação para o controle meticuloso. Isso ilustra sua escolha deliberada por um esporte individual. Uma motivação intrínseca por autonomia completa existia dentro dele, aliada a uma veia perfeccionista que o fazia perceber que acharia difícil ignorar as imperfeições dos outros, tendo já lidado significativamente com as suas próprias. Assim como André Agassi e Novak Djokovic, este último, com a tenra idade de 6 anos, proclamou famosamente seu futuro como o principal tenista do mundo. Da mesma forma, quando Roger Federer tinha 8 anos, ele informou seus companheiros que alcançaria o primeiro lugar no ranking. Permitam-me apresentar mais uma ilustração de um ponto que abordamos repetidamente. Roger possuía uma notável aptidão para implementar rapidamente novos conhecimentos, uma característica evidente desde seus primeiros anos. De fato, um de seus treinadores de seus dias de júnior comentou que ele nunca havia testemunhado outro atleta assimilar
e utilizar seus conselhos com tamanha presteza. Essa percepção particular sobre Federer seria ecoada por inúmeros treinadores ao longo de várias décadas. Consequentemente, ele demonstrou a sabedoria de se cercar de uma equipe que mantinha expectativas rigorosas para ele, enquanto simultaneamente impunha a si mesmo padrões igualmente exigentes. Isso remonta à sua confissão pessoal sobre um estado mental frágil e autodisciplina insuficiente. Durante seus anos de formação, outra falha indiscutível era a abordagem psicológica de Federer. Ele confessou: "Eu realmente era um péssimo perdedor." Suas próprias palavras confirmam que a capacidade de autocontrole de Federer era deficiente. "Eu estava ciente do meu potencial, e qualquer falha invariavelmente provocava minha raiva. Dentro de mim, duas vozes distintas contendiam, uma angelical, outra diabólica, e um aspecto do meu ser achava a tolice do outro completamente incompreensível." Ele conseguiu retificar esse discurso interno. A propósito, como alguém poderia ignorar tal coisa? Uma voz interior particular diria algo, e eu, subsequentemente, explodiria em frustração. Meu pai, frequentemente mortificado nas competições, muitas vezes gritava comigo da beira da quadra, mandando-me calar. Posteriormente, durante a viagem de carro para casa, ele podia dirigir por 90 minutos sem proferir uma única sílaba. A principal razão pela qual Federer não era considerado um talento inegável era a sua falta de disciplina mental. Embora possuísse inegavelmente habilidade e parecesse ambicioso, é frequentemente o aspecto psicológico que separa o mediano do proficiente e o proficiente do excepcional. Consequentemente, durante a sua adolescência, ele compreendeu que proclamar-se o melhor jogador do mundo e aspirar ao primeiro lugar exigiria não só uma habilidade e motivação excepcionais, mas também um sistema de apoio robusto, considerável boa sorte e decisões acertadas. Sem a capacidade de gerir as próprias emoções, tomar decisões sensatas torna-se impossível. Ele menciona uma declaração específica do discurso de formatura que, acredito, tem uma importância considerável. As suas palavras transmitem que a confiança em si mesmo constitui uma habilidade distinta. Assim, aos 14 anos, Federer partiu para o internato, uma experiência que ele considera fundamental para os seus sucessos subsequentes. O texto indica que, ao oferecer orientação a atletas menos experientes, ele frequentemente os aconselha a aproveitar a oportunidade de viver longe de casa por um período, promovendo assim a sua independência. Tal qualidade prova-se essencial num campo intensamente competitivo. Esta é uma modalidade atlética individual, onde ter fé nas suas próprias capacidades pode ser tão vital quanto ter confiança no seu golpe de direita. Se lhe faltar fé no seu próprio discernimento, nenhum desses esforços terá sucesso. Portanto, o resultado dependerá, em última análise, do talento inato, proficiência e execução em campo de Federer. No entanto, ele também deve selecionar cuidadosamente os indivíduos que o apoiarão ao longo do seu percurso. Entre as escolhas mais astutas que ele já fez, foi selecionar este preparador físico bastante obscuro e pouco convencional. Esta seleção, em particular, estava longe de ser óbvia, e eu explicarei o porquê. Este indivíduo era consideravelmente mais velho e nunca tinha participado em tênis competitivo. Contudo, ele contribuiu significativamente para os feitos duradouros de Federer. Potencialmente, a sua contribuição foi a mais crucial. O indivíduo em questão é Pierre Paganini, o preparador físico de Federer. Paganini transcendeu o papel de ser meramente um disciplinador astuto e excepcionalmente em forma. Ele funcionou como conselheiro de confiança de Federer, um mentor espiritual intermitente, e detinha a autoridade máxima sobre a sua agenda. Ele atuou como um defensor discreto, mas persuasivo, das vantagens do compromisso e da temperança.
Isso é tão importante. Lembre-se, estamos voltando a essa ideia do jogo de longo prazo. Desde o início, Paganini tinha uma visão de longo prazo da saúde e do percurso de Federer. A mensagem central era que um trabalho árduo e consistente era necessário, mas também o eram o descanso e a fuga, se Federer quisesse durar num desporto cujos ritmos e padrões repetitivos podem desgastar um jogador. E ele também se focava na mente. Pernas frescas eram vitais, mas não mais vitais do que sentir a mente fresca. Quando outras pessoas são convidadas a descrever Paganini, a palavra que geralmente se ouve é incomum. E então, Paganini está realmente apenas dizendo: este é o objetivo. É isso que estamos tentando fazer com Federer. Estamos tentando fazer isso desde o início. Ter potencial é uma coisa, mas expressá-lo em 70 jogos por ano é outra. Esse é o objetivo de Roger: ser consistente em cada jogo que disputa e em cada sessão de treino que faz. Então, essa ideia de, ei, vamos enfatizar o jogo de longo prazo, vamos assumir que sua carreira vai durar muitas décadas. E então, vamos desenvolver um plano de treino que permita ao seu corpo sobreviver e prosperar ao longo de décadas. Esta parte me fez pensar no cofundador da Nike, Bill Bowerman. Bill Bowerman, que foi o treinador de atletismo de Phil Knight, em Oregon, teve essas ideias décadas antes de qualquer outra pessoa. Li esta excelente biografia de Bill Bowerman, provavelmente há 6 anos. Quero extrair algumas ideias daqui, porque acho que é muito importante. E acho que a analogia no empreendedorismo salta à vista. É completamente óbvio que o ponto central de Bowerman era que o descanso e a recuperação não são uma pausa no treino. São uma parte central do mecanismo que faz o treino funcionar. Bowerman explica o treino como um ciclo simples: estresse, recuperar, melhorar. Você aplica um estímulo, deixa o corpo descansar, e então um pequeno milagre acontece. Você fica mais forte, mais rápido e mais resistente. Bowerman imediatamente associa isso a um aviso: trabalhar demais e descansar de menos resulta em lesão. Uma grande parte do porquê isso importava é que, culturalmente, muitos atletas sentiam que o descanso era sinal de fraqueza ou algo indigno. E Bowerman os impulsionou diretamente contra esse instinto. A vantagem de Bowerman foi ter se antecipado em décadas ao tratar a recuperação como igual ao trabalho. E Bowerman não via o descanso como preguiça. Ele o via como uma contenção inteligente a serviço da consistência a longo prazo. É exatamente onde estamos na história. Contenção inteligente a serviço da consistência a longo prazo. Isso é excelente, e há uma série de treinadores e pessoas na vida de Federer que veem seu talento e estão tentando ajudá-lo a entender o quanto de trabalho está à sua frente e constantemente o mantém com altas expectativas. Então, Federer é um adolescente nesta época. Ele tem cerca de 14 anos. E este treinador, que eles descrevem como sem rodeios, está ensinando um jovem Federer sobre o quanto de autossacrifício e autodisciplina eram necessários para ter sucesso da maneira que Federer disse que queria ter sucesso. E a maneira como ele fez isso foi dizendo: eu não dei mole para ele. Não está na minha natureza. Eu não dei a esses jovens jogadores espaço para respirar. E uma coisa que ele observou sobre Federer é que ele tinha uma inclinação natural para querer jogar o tempo todo. Ele transbordava de emoção e energia. Ele tinha que jogar. Ele tinha que se mover. Acima de tudo, ele é um jogador. E vemos exatamente a mesma coisa em Federer adolescente que vimos quando ele tinha 8 anos. Que ele quer ser o melhor. Que ele quer ser o número 1. Ele está com todos esses outros jovens jogadores juniores. Todos estão no mesmo programa e estão preenchendo um formulário no qual devem declarar seus objetivos no tênis. A maioria deles escreveu. Eles esperavam entrar no top 100 do mundo. Roger foi o único de nós a escrever que queria se tornar o número 1. E este treinador, sem rodeios, nota a exata mesma deficiência em Federer que ele notou no início de sua carreira e que ele acaba corrigindo.
ele disse. Durante o seu jogo, não percebi nenhum obstáculo. O seu próprio estado mental era a única coisa capaz de o deter. Aconselhei-o a evitar ser o seu próprio adversário, pois isso complicaria significativamente as coisas. Mais uma vez, isto se relaciona com o jogo interior do tênis. Ao ler esta secção em particular, lembro-me de uma citação favorita de Brad Jacobs. Brad Jacobs é autor de um livro intitulado Como Ganhar Alguns Bilhões de Dólares. Uma parte substancial do sucesso, tanto profissional quanto pessoal, envolve manter um estado mental positivo. Federer utilizará várias estratégias distintas para manter um estado mental positivo. Primeiramente, ele contratará um treinador mental, um assunto sobre o qual vou elaborar daqui a pouco. Ele toma esta atitude bem cedo na sua vida. Em segundo lugar, ele realiza uma ação notavelmente inteligente, especialmente no início. Você já terá dúvidas internas suficientes. Você não pode permitir que outros ao seu redor expressem dúvidas sobre você. É essencial afastar-se daqueles que expressam negatividade. Uma anedota divertida no livro relata como Federer literalmente mudou de dentista para evitar ouvir qualquer negatividade. Consequentemente, aos 16 anos, ele interrompe a sua educação formal para seguir uma carreira como tenista profissional. Ele então visita o seu dentista, que pergunta: "Então, o que você está fazendo atualmente?" Federer responde: "Bem, estou jogando tênis." O seu dentista então pergunta: "Certo, mas o que mais?" Federer responde: "É só isso." Ele olhou para mim em choque enquanto eu estava apenas jogando tênis. A resposta dele foi: "É só isso? Apenas tênis?" Consequentemente, Federer procurou outro dentista. Nunca mais voltei, porque senti que ele não compreendia realmente os meus objetivos. Estou perseguindo uma ambição, buscando a grandeza, enquanto ele tenta me segurar. Prefiro não ter pessoas assim por perto. Um método particularmente divertido para lidar com essas pessoas foi algo que descobri na história de vida de Arnold Schwarzenegger. Foi o livro que ele escreveu na sua 7ª década de vida. Entre os seus mentores estava Lucille Ball. Naquela época, Lucille Ball era provavelmente a figura feminina mais influente de Hollywood. Ela começou a guiar Arnold, oferecendo-lhe conselhos cômicos que ele literalmente colocou em prática. Ele relata o conselho de Lucille Ball para Hollywood: "Lembre-se sempre, quando ouvir um não, interprete-o como um sim e haja de acordo. Se alguém lhe disser, 'Este filme não é possível,' você os abraça e expressa gratidão pela confiança deles em você. Eu realmente aprecio isso. Você os abraça e diz, 'Obrigado pela sua confiança em mim.'" Vamos revisitar o tema de manter padrões elevados, ser esperado para cumpri-los e aspirar à excelência suprema. Ele discute as distinções culturais entre todos os jogadores de tênis, especificamente os da Suíça, corrigindo-se de dizer suecos. Ele acreditava que era crucial para eles estabelecerem metas um pouco mais ambiciosas. Como observamos, o pensamento era: "Talvez eu consiga entrar no top 100. Federer, no entanto, declarou: "Não, eu vou alcançar a primeira posição." Eu realmente me senti capaz de lutar pelas maiores conquistas. Acredito que poderíamos melhorar nossos esforços para abraçar a ideia, muito como na América, de que tudo é alcançável. Deveríamos nutrir grandes aspirações. Parece-me que nossa convicção às vezes enfraquece, porque somos limitados pela educação, emprego e pela busca por segurança e estabilidade. Sinto que isso pode, ocasionalmente, nos impedir de nos comprometermos totalmente e proclamarmos: "Vamos agarrar uma oportunidade, vamos persegui-la de todo o coração. Vamos atrás de nossas aspirações e vamos descobrir o que acontece." No entanto, um compromisso pela metade é simplesmente inadequado. Se alguém na China, Rússia, América, Argentina ou em outro lugar dedica 5 horas ao treino, enquanto você dedica apenas 2, como isso pode, possivelmente, gerar sucesso? Nessas circunstâncias, aspirar ser o maior de todos os tempos simplesmente não é realista. Apenas sonhar não garantirá um lugar no top 250,
nem nunca resultará em um campeonato de Wimbledon. Portanto, neste momento, ele inicia uma colaboração com um treinador de desempenho mental. A pessoa que atua como seu treinador mental chama-se Christian Margulis. Considero que este seja um dos conceitos mais cruciais apresentados no livro. O objetivo era fornecer a Federer estratégias para modificar seus comportamentos e regular suas emoções de forma mais metódica, especialmente durante partidas intensamente competitivas. Federer tomou a decisão de abordar suas vulnerabilidades psicológicas enquanto ainda era relativamente jovem. Ele ainda não tinha completado 17 anos quando sua colaboração com Marcoli começou. Marcoli, consequentemente, articula isso da seguinte maneira: existe outro elemento fundamental, que é: você tem paz interior? Sua estratégia de vida geral está amplamente definida, concedendo-lhe assim a satisfação fundamental de estar neste momento. Ou você preferiria estar em outro lugar? Roger tem demonstrado consistentemente uma intensa vontade de alcançar a vitória. Em um determinado momento de sua carreira, ele optou por aprender a canalizar essa energia de forma construtiva, permitindo-lhe assim realizar seu potencial máximo. Esse representou o objetivo central do nosso esforço colaborativo. Isso tem uma importância imensa, assim como o papel de seu treinador de condicionamento físico. Os conceitos defendidos pelo seu preparador físico eram distintos dos métodos predominantes. Este mesmo aspecto sublinha a sua profunda importância. Naquela época, procurar orientação de um psicólogo de desempenho ou de um treinador mental era amplamente visto como um sinal de fraqueza. Além disso, não se alinhava com a robusta autoconfiança que Federer abraçou e gostava de exibir ao atingir a idade adulta. Suportar longos períodos sem um treinador ou agente oficial, na minha opinião, enfatiza ainda mais a sua natureza crucial. Nem Mark Kelly, nem Federer detalharam publicamente a sua colaboração, uma decisão que resultou da preferência de Federer. Esse detalhe específico é bastante cativante. O esforço conjunto deles durou apenas um curto período, após o qual ambas as partes concordaram em não dar detalhes sobre as suas atividades exatas. Isso me faz lembrar um pouco uma biografia que li uma vez sobre Alexandre, o Grande, e o seu instrutor. Durante a sua juventude, o seu mentor pessoal foi, de facto, Aristóteles. Consideravelmente mais tarde na vida, desenvolveu-se um cisma entre Alexandre, o Grande, e Aristóteles, já que Alexandre não gostava que Aristóteles partilhasse publicamente o que lhe tinha ensinado em privado. Alexandre procurou impedir os seus adversários de adquirirem a vantagem que ele próprio possuía. Voltando ao discurso de formatura de Federer, ele contou como, durante anos, desde a sua primeira infância até a sua adolescência, todos o criticavam em relação a isso. Consequentemente, vou agora ler este parágrafo específico do livro. Numerosas pessoas dos seus anos de formação afirmam precisamente isto. Roger era emocionalmente vulnerável. Ele achava impossível aceitar perder. O seu desempenho durante as sessões de treino era medíocre. Ele não era particularmente diligente. Ele passava a maior parte do seu tempo envolvido em distrações lúdicas. Para mim, isso representa a essência da narrativa. A sua capacidade de se adaptar, de se transformar e de se aprimorar ao longo do tempo. O notável sobre isso é que é uma habilidade que ele poderia manter por toda a vida. Essa pessoa é agora seu treinador mental. E não estou me referindo ao Federer de 16, 17 ou 18 anos, com quem ele trabalhou anteriormente. No entanto, refletindo desde a aposentadoria de Federer, sempre que vejo Roger hoje em dia, invariavelmente lhe digo: o que você realiza na quadra é extraordinário, mas a maneira como você conduz sua vida, para mim, é simplesmente fenomenal. O esporte não se importa onde você descansou, em que atividade se envolveu ou quantas pessoas conheceu. O esporte permanece puro e por mais de 2 décadas, ele consistentemente se apresentou com humildade e aquele mesmo grau de engajamento. Vitórias sustentadas em partidas exigem a abordagem que ele tinha em seu trabalho.
sua dignidade inerente e seu profundo nível de concentração. Para mim, ele é uma figura exemplar, e acredito que um fator importante no sucesso do trabalho deles juntos é que Federer agora pode habitar plenamente o momento presente. O ponto diretamente à minha frente é o mais crucial do mundo, mas uma vez que termina, ele realmente fica para trás. Consequentemente, o que sempre me cativou em Roger, tanto no passado quanto atualmente, é sua capacidade de viver no presente. Ele demonstra uma notável capacidade de aceitar as situações à medida que surgem. Ele abraça plenamente o momento, o experimenta completamente, tira proveito dele, o encerra e então transita para o próximo. Isso explica porque se percebe que os eventos ocorrem de forma muito orgânica em sua presença. Esta é uma aptidão particular que ainda hoje me encanta mais do que suas habilidades no tênis. Esta é, precisamente, a observação que as pessoas fariam sobre Michael Jordan. Criei muitos episódios sobre Michael Jordan, mas valorizo especialmente esta citação do episódio 3, 40, que aborda tanto Michael Jordan quanto Kobe Bryant, pois descreve perfeitamente o que está sendo dito sobre Federer. Se algum atributo singular distinguia Michael de todos os outros jogadores, era sua notável capacidade de desconsiderar tudo e todos os outros. Seu compromisso inabalável em dominar sua mente é frequentemente reiterado. Ele tinha a capacidade de excluir tudo, exceto seu objetivo central. A maioria das pessoas sente medo porque tendemos a projetar experiências passadas em resultados futuros. Michael é como um místico. Seu foco nunca esteve em outro lugar. Sua habilidade única residia na sua capacidade de estar totalmente presente. Um grande problema para atletas muito talentosos é a sua preocupação com o fracasso em potencial. Ele costumava dizer: "Por que eu deveria me preocupar em falhar num lance que eu nem sequer tentei?" Consequentemente, cada escolha que ele fez, desde colaborar com um treinador físico não convencional e especializado, a desafiar as normas ao empregar um treinador mental e até mesmo envolver sua esposa em seu trabalho, mostrou-se benéfica. Isso se deveu à sua adesão ao que Charlie Munger identifica como um dos conselhos mais valiosos e cruciais. A essência está em cultivar uma rede ininterrupta de confiança conquistada. Por isso, o livro frequentemente destaca a importância da equipe que Federer montou. Outro elemento crucial envolve acreditar que sua vida está progredindo favoravelmente e ter fé que as pessoas mais próximas a você atuam competentemente, eliminando assim a necessidade de você se preocupar ou pensar em outras coisas. Roger, na minha opinião, sempre demonstrou a capacidade de estar cercado por pessoas em quem podia confiar cegamente. Conquistar essa confiança não é instantâneo, mas uma vez estabelecida, nenhuma decisão é questionada. Antes de retomar esta narrativa notável, preciso falar sobre a Vanta. A Vanta ajuda sua empresa a demonstrar sua segurança, o que incentiva mais clientes a usar seus serviços. À medida que sua empresa se expande, a complexidade de seus mecanismos de segurança e conformidade aumenta. Essa situação pode virar uma bagunça, e a Vanta ajuda a gerenciar essa desordem. Considere a Vanta seu especialista em segurança sempre ativo, impulsionado por IA que se adapta ao seu crescimento. A conformidade é automatizada pela Vanta, que também supervisiona constantemente seus controles e oferece um ponto de referência unificado para conformidade e gerenciamento de riscos. Assim, independentemente de você ser uma startup em rápida expansão como a Cursor ou uma grande corporação como a Snowflake, a Vanta se integra sem esforço aos seus processos operacionais atuais, permitindo a expansão contínua. Uma organização na qual seus clientes podem depositar sua confiança. Muitas empresas se recusam a fechar acordos sem certificação, o que resulta em oportunidades de vendas perdidas para você. Consequentemente, o cliente típico da Vanta
relata um retorno de 526% sobre seu investimento assim que adota os serviços da Vanta. A Vanta ajuda você a ganhar confiança, fechar acordos e manter a segurança mais rapidamente e com menos esforço. Visite vanta.com/founders para receber um desconto de $1.000. O endereço do site é vanta.com/founders. Voltando ao conceito da ampla autoconfiança de Federer, uma convicção em suas próprias capacidades que superava o que seu nível de habilidade atual sugeria. Considere esta excelente ilustração. Enquanto se preparava para as Olimpíadas, ele declarou: "Meu forte desejo é voltar com uma medalha de ouro." Tais declarações ousadas vieram de uma adolescente, com apenas 19 anos, que ocupava a 43ª posição no ranking e ainda não havia conquistado um campeonato do ATP Tour. Portanto, desenvolver essa fortaleza mental e dominar a regulação emocional provou ser benéfico para seu desempenho. No entanto, essas mudanças acabaram beneficiando sua carreira também, em parte porque ele reconheceu que, com o aumento da proeminência e mais vitórias em partidas, seu comportamento em quadra, como ataques de raiva, quebrar raquetes e xingamentos, poderia potencialmente manchar sua percepção pública. Ao rever suas partidas passadas e observar sua própria conduta, ele sentiu uma vergonha genuína. Ele afirmou: "Aquele momento em particular marcou um ponto crucial na minha carreira. Depois de um tempo, aparecer na televisão, comportando-me de tal maneira, começou a me deixar desconfortável. Simplesmente apresentava uma imagem ruim. Observar-se arremessar a raquete no canto, exclamando em descrença, sentindo-se irritado e desapontado, me levou a concluir: isso parece totalmente tolo e absurdo. É hora de se recompor. Você está se apresentando em uma plataforma significativa. E tal conduta não é mais aceitável. Tal comportamento é exibido mesmo ao competir contra alguém que você realmente respeita, como Pete Sampras ou outro adversário estimado. Essa situação simplesmente não pode persistir, e foi notável que ele mencionou que sua fúria interna permanecia presente. O desafio reside em cultivar a capacidade de impedir que ela se manifeste externamente. Isso provou ser suficiente para finalmente trazer a Federer uma sensação de tranquilidade, externamente pelo menos. Internamente, no entanto, sua raiva continuava a borbulhar. Um fato que o próprio Federer reconheceu. O objetivo era dominar a gestão de emoções intensas. Esta citação em particular é excelente. O objetivo era aprender a gerenciar emoções intensas em vez de suprimi-las completamente, transformando-as em uma fonte de energia constante e duradoura, em vez de uma explosão disruptiva. Consequentemente, todo o esforço que ele investiu e as proficiências que ele adquiriu começaram a render resultados positivos. Assim, com a jovem idade de 21 anos, Federer conquistou seu primeiro campeonato em Wimbledon. O texto indica que um fardo foi removido, várias deficiências foram resolvidas, e ele estava preparado para alcançar grandes feitos. Lembre-se do treinador do seu 14º ano, que afirmou: "Não vou dar a ele nenhum tratamento especial." Ao observar isso em Wimbledon, ele comentou após sua vitória: "Veja o quanto ele progrediu." Ele então para por um momento, contemplando esta situação, não é? Observe o imenso esforço que este indivíduo dedicou entre os 14 e os 21 anos. Ele se transformou em um indivíduo completamente diferente. Considere sua jornada até agora. Então, 2 décadas depois daquele momento, ele afirma: "E atualmente estou contemplando suas conquistas subsequentes." Mais uma vez, esse aspecto em particular foi o que achei mais cativante no livro A Longa Jornada de Roger Federer. O texto revela que Roger decidiu firmemente que se tornaria o melhor jogador do mundo. Ele não era apenas o atleta mais habilidoso ou naturalmente talentoso do mundo, mas sim o supremo. Ele começa a aprofundar-se no passado do esporte. Ele inicia seu estudo de atletas de tênis proeminentes, tanto falecidos quanto ainda ativos. Apesar de ter sido um aluno pouco entusiasmado durante sua escolaridade,
Federer se viu cativado pelos aspectos históricos de sua modalidade esportiva escolhida. Essa curiosidade só se intensificou à medida que ele próprio passou a forjar uma parte significativa da história do tênis. Federer afirmou: "Fiz inúmeras perguntas e estava cercado por um excelente grupo de indivíduos que também me forneceram conhecimento quando entrei para o circuito." Eles explicavam: por exemplo, esta pessoa competiu nas semifinais de Wimbledon em 1968 e aquele indivíduo garantiu o título de duplas em 1954. Kobe Bryant expressou precisamente o mesmo sentimento em seu livro intitulado Mamba Mentality. Consequentemente, ele discutiu a importância de examinar as conquistas de figuras lendárias. Ele comentou: "Tão crucial quanto aprender sobre eles através de textos, eu estava cultivando conexões com os jogadores lendários que me precederam. Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jerry West, James Worthy. Esses indivíduos me transmitiram conhecimentos que me proporcionaram uma vantagem distinta contra meus rivais. É incrivelmente importante ter esses mentores, essas luzes guia de quem você aprende e a quem você admira." Isso ecoa a declaração idêntica de Federer sobre a importância de estudar os melhores desempenhos em sua profissão. Eles realizaram algo verdadeiramente excepcional, do qual continua a me beneficiar até hoje. Espero que todos os jovens jogadores que surgem no circuito sejam extraordinariamente curiosos sobre cada aspecto do tênis. Você deveria entender o que torna esses indivíduos tão cativantes. O que me surpreendeu, e era muito incomum, foi a tendência de Federer de operar por longos períodos sem um treinador oficial. Neste caso, ele anunciou que ele e seu treinador Lundgren estavam se separando. Federer tomou outra decisão ousada de alterar uma equipe de sucesso. Isso representa uma característica recorrente observada ao longo de toda a sua jornada profissional. Federer não era excessivamente sentimental em cortar laços quando sua intuição indicava fortemente a necessidade de uma transformação. Lembre-se de suas palavras daquele discurso de formatura: "A autoconfiança é uma habilidade." Federer expressou sua percepção de que a colaboração deles havia se tornado rotineira. "Esta escolha é exclusivamente minha. Minha satisfação é primordial. A de mais ninguém importa." Neste ponto, Federer estava sem um treinador formal. Tal situação era notavelmente incomum para um jovem atleta talentoso que possuía os meios para pagar qualquer treinador que desejasse. No entanto, Federer não demonstrou urgência em encontrar um substituto para Lundgren, e essa autoconfiança contribuiu para sua carreira prolongada. O livro apresenta inúmeros indivíduos cujos métodos para seu esporte, condição física e preparação são examinados e contrastados com a metodologia de Federer. Consequentemente, o jogador em particular, Safin, serve como ilustração disso. Além disso, Safin enfrentou desafios substanciais de lesões ao longo de toda a sua carreira profissional. Não se pode deixar de ponderar os resultados potenciais se ele, durante a adolescência, tivesse encontrado um especialista em preparação física, como Paganini, e dedicado tempo significativo com um especialista em psicologia do desempenho, como Mark Holley. Ele quase atingiu o auge das suas capacidades e aproveitou ao máximo as suas oportunidades. Safin, sem dúvida, não conseguiu fazê-lo. As suas palavras foram: "À medida que a minha carreira avançava, sentia cada vez mais um fardo mental. Ocasionalmente, eu vivia momentos de uau, isto é realmente agradável. Mas, na maioria das vezes, era uma pressão imensa, implacável e esmagadora. Eu sentia-a constantemente e ficava completamente exausto. Consequentemente, fiquei genuinamente espantado com a extensão do sofrimento emocional que estes atletas suportam, conforme detalhado neste livro, no livro de Agassi,
e o que estou a começar a aprender sobre Novak Djokovic também. Estes indivíduos são perpetuamente dominados por emoções, chorando, derramando lágrimas e sentindo uma angústia profunda após uma derrota. Federer também não é exceção. O que distingue Federer, na minha opinião, é a sua capacidade de recuperar rapidamente de tais experiências. Mesmo após uma derrota em Wimbledon, ele pode estar inconsolável no balneário ou no chuveiro, mas apenas algumas horas depois, ele poderia estar a jantar com amigos. Consequentemente, a intensa competição partilhada entre Federer e Nadal serve como uma causa significativa de angústia emocional para ambos. Na minha opinião, o escritor é excelente a ilustrar as suas diferenças distintas, ao mesmo tempo que destaca as suas características partilhadas. Permitam-me partilhar uma passagem substancial convosco agora. Federer sentia-se cada vez mais confortável com a percepção de ser uma metade de uma dupla. Inicialmente, eu não desejava um competidor, afirmou ele. Federer e Nadal apresentavam uma oposição marcante nos seus estilos de jogo. Federer encarnava a graça, uma compostura cultivada e uma força aparentemente natural. Nadal representava um entusiasmo vibrante, uma intensidade inerente e uma musculatura proeminente. A abordagem de Federer era fluida e tradicional. Nadal, pelo contrário, era robusto e pouco convencional. Federer simbolizava o costume estabelecido. Nadal representava o vigor juvenil. A forma como se preparavam antes dos jogos também diferia imensamente. Naquele ano, James Blake derrotou Nadal nas semifinais de Indian Wells, apenas para ser vencido por Federer na partida do campeonato. Ele comentou que as dinâmicas variadas dentro do balneário antes do jogo lhe pareceram bastante divertidas. Rafa, usando fones de ouvido grandes, anda de um lado para o outro no vestiário, fazendo piques e tamborilando os dedos. Ele parecia uma fera enjaulada, e no dia seguinte eu tinha um jogo marcado contra Roger. Nossa conversa girou em torno de sua residência suíça. Ele havia adquirido uma propriedade recentemente, e a discussão se concentrou nos planos dele e de sua esposa para ela. Francamente, parecia que estávamos relaxando em uma cafeteria, completamente serenos, apesar de ambos possuírem uma habilidade extraordinária de entrar instantaneamente no modo competitivo quando uma partida começava. A boneca passou por sua mudança dentro dos limites do vestiário. Federer entrou em quadra. Blake afirmou que acredita que as pessoas subestimam a verdadeira intensidade competitiva de Roger, atribuindo essa percepção equivocada à sua compostura antes da partida. Ele vai te convidar para vir admirar a bela paisagem suíça, apenas para depois me derrotar decisivamente na quadra. Ele mantém uma mentalidade de guerreiro inabalável, uma convicção inabalável de que a vitória será dele. No entanto, também havia semelhanças significativas. Ambos foram criados por suas famílias para valorizar boas maneiras, exibindo tanto sensibilidade quanto empatia. O princípio orientador de Federer era: ser importante é bom, mas ser gentil é mais importante. Nadal e seus familiares aderem à crença de que sua singularidade não vem de sua identidade, mas de suas ações. Embora ambos mantivessem fortes laços com seus pais, eles haviam, durante seus anos mais jovens, dependido consideravelmente de um profissional de tênis aposentado. As próprias ambições profissionais desse indivíduo não haviam sido totalmente realizadas. Notavelmente, até mesmo a escolha de um preparador físico era semelhante. Seus respectivos preparadores físicos eram pensadores profundos que favoreciam métodos não convencionais e operavam discretamente, em vez de seguir o circuito profissional. Uma inclinação tradicionalista é evidente em ambos, caracterizada pela convicção de que as interações pessoais e os costumes estabelecidos merecem ser preservados. Embora ambos utilizassem progressivamente a análise de dados até certo ponto, conforme as diretrizes de seus treinadores,
Cada um deles preferia clarear a mente e permitir que sua intuição dominasse sob pressão. Roger, por exemplo, não é particularmente fã de dados estatísticos no tênis. Nadal concordou, afirmando: "Eu também não. Ele, assim como eu, tem uma profunda apreciação pelos anais do esporte e pelas histórias de seus maiores vencedores." Uma percepção compartilhada entre eles era que a dinâmica competitiva deles impulsionava significativamente o seu sucesso comercial. O que considero particularmente notável, a julgar pelas suas declarações públicas, é a profunda estima mútua que nutriam. Durante um certo período, Nadal estava consistentemente superando Federer, apesar de Federer possuir, na época, um número maior de campeonatos de Grand Slam e vitórias no geral. Nadal procurava direcionar o discurso sempre que interagia com membros da imprensa. O sentimento dele era: "Meu objetivo não é superar Federer. Esse não é o aspecto do esporte que eu valorizo. O elemento que aprecio neste esporte é a própria luta." Isso se mostrou bastante fascinante, sugerindo assim que Nadal possuía um caráter único. Não era o objetivo ter prazer em pegar Federer desprevenido. A verdadeira essência residia em disputar cada ponto. "Eu aprecio o espírito competitivo quando estou em ação. Gosto de participar e lutar ferozmente pela vitória. É possível que eu obtenha maior satisfação da luta para alcançar a vitória do que da própria vitória." Rafael Nadal expressou uma ideia notavelmente análoga a Larry Ellison. Esta sessão, em particular, chamou minha atenção. Uma biografia anterior de Larry Ellison revelou que Nadal proferiu palavras que deixaram um impacto profundo em Ellison, particularmente quando questionado sobre seu apreço pela vitória. Nadal respondeu com um aceno de cabeça, declarando: "Não, é a luta que eu adoro. Se você lutar com intensidade, o sucesso se materializará inevitavelmente." Vamos agora revisitar uma noção persistente, diferente, que facilitou seu sucesso contínuo e o caminho profissional resiliente que ele trilhou. Durante seu discurso de formatura, ele articulou que a existência abrange mais do que apenas o campo de jogo. Sua vida pessoal, externa à sua profissão, realmente o ajudou a se recuperar de contratempos com maior rapidez. Este fenômeno se repete constantemente. É citado várias vezes na publicação. Ele possui uma reserva de contentamento para se apoiar. Adoro de verdade como a família dele o acompanha para todo lado, como uma trupe em turnê. O laço deles é incrivelmente forte. Respeito genuinamente esse aspecto e considero o Roger uma pessoa excepcionalmente gentil. Ele possui uma índole compassiva, o que é uma qualidade rara de se encontrar em um esporte tão exigente e rigoroso. Uma índole tão amável é difícil de encontrar. Federer comentou sobre isso, afirmando: "São pequenos ajustes que se começa a fazer com o tempo para se afastar um pouco do esporte e se dedicar a outras atividades." Ele explicou: "Embora o tênis exija muita atenção, há também outra dimensão na vida, minha esfera pessoal com minha parceira e parentes, que desejo preservar igualmente. Manter esse aspecto também é importante para mim, já que meu melhor desempenho no tênis só é possível quando estou contente." Federer priorizou manter sua vitalidade física e mental. Isso envolvia ser criterioso com sua agenda e intensidade de treino, bem como ser estratégico em suas aparições públicas e participação em eventos sociais. Cada ação que ele toma, cada escolha que ele faz e cada decisão que seus treinadores tomam é voltada para alcançar o sucesso a longo prazo. Seu objetivo é prevenir a exaustão, evitando assim o destino de uma estrela brilhante que se apaga cedo demais. Ele discorre sobre isso em detalhes. Ele discute vários pontos sobre este tópico no livro. Esta sessão pode ser a minha preferida. Apesar da minha abordagem séria para as coisas, eu possuo uma postura muito relaxada, o que me permite desapegar-me rapidamente. Isso implica em superar as derrotas. Eu realmente acho que uma chave para o sucesso de muitos jogadores, especialmente os mais jovens, é a capacidade de declarar: "Tudo bem, vou deixar isso para trás." Embora eu continue ciente do meu status como tenista profissional,
Estou relaxando e abordando as coisas à minha maneira, utilizando qualquer método que ajude no meu relaxamento. Federer pausou sua fala brevemente e mostrou sua mão fechada, explicando que a tensão perpétua, simbolizada por seu punho, leva à exaustão. Consequentemente, perguntei a ele: então, você nunca sentiu nem um pouco de esgotamento? Ele ponderou por um bom meio minuto antes de responder. Se eu sentir o início da exaustão, minha estratégia tem sido reduzir meus compromissos ao essencial. Esses essenciais consistem em jogos de treino e tempo com a família. Pretendo reduzir minhas interações com a mídia, sessões de autógrafos, compromissos públicos e visibilidade geral. É essencial para mim me recompor e conservar minha energia para o objetivo principal, que é a próxima partida. Em uma ocasião, por um período de 3 meses, solicitei algum apoio aos organizadores da turnê. As implacáveis exigências diárias de enfrentar a mídia eram exaustivas, e foi aí que experimentei a fadiga mais significativa. No entanto, essa duração foi breve, e este segmento em particular me faz lembrar de um conceito encontrado no livro de Rick Rubin. A publicação tem o título O Ato Criativo, e eu recentemente dediquei um episódio a ela várias semanas antes. Ele discutiu a importância crucial de identificar suas horas de trabalho mais eficazes e, subsequentemente, salvaguardar esse período. Para Roger Federer, essas horas solitárias da noite são fundamentais para evitar o esgotamento. Suas noites tardias servem como seu período terapêutico, seus momentos de solidão e seu tempo pessoal. Ele não é obrigado a ser o jogador de Paul, seu treinador, ou o cônjuge de Mirka, ou o pai de Mila e Charlene, nem mesmo a figura lendária Roger Federer. Ele guarda diligentemente esses períodos de reflexão terapêutica, solidão pessoal e introspecção individual. Além disso, apesar de seu treinamento contínuo e trabalho constante, ele também se esforça para introduzir variedade. Ele gosta de evitar a monotonia. Eu nunca havia encontrado um indivíduo que exibisse um grau tão alto de adaptabilidade em sua abordagem como Federer faz em Wimbledon. Ele consistentemente possui inúmeras residências diferentes e é desprovido de superstições. Ele não é obrigado a treinar consistentemente no mesmo local ou a consumir uma única refeição preferida. Isso constituiu um fator crucial que contribuiu para a carreira prolongada de Federer. Um excesso de rotina tem o potencial de extinguir o prazer. A concentração excessiva e incessante pode exaurir um indivíduo. E acredito que um aspecto fundamental disso é que Federer compreendeu suas motivações intrínsecas. Funcionava como uma métrica interna. Em última análise, sua competição era consigo mesmo. Esta é uma excelente citação, uma passagem notável de Federer. O conceito central é demonstrar suas próprias capacidades para si mesmo, não para os outros. Para mim, é por isso que a rivalidade com o Rafa se mostra intrigante. Em última análise, meu foco permanece em garantir vitórias em torneios. Para mim, essa é a verdade fundamental. Se o Rafa for meu adversário, é ainda mais vantajoso, pois posso então superar meu principal rival ou criar uma narrativa ainda melhor. No entanto, acredito que indivíduos como eu ou Tiger Woods estão mais preocupados com outros fatores, além de nossos adversários ou concorrentes. O objetivo é realizá-lo da melhor forma possível. É vital poder começar e terminar cada dia sentindo-se satisfeito consigo mesmo e com seus esforços. Naturalmente, esses vários conceitos contribuíram para o seu sucesso aprimorado na quadra de tênis. Suas maiores conquistas na quadra corresponderam diretamente a uma maior prosperidade em seus empreendimentos comerciais. O livro contém inúmeros dados, mas pretendo destacar apenas alguns pontos chaves selecionados. Estes oferecem uma visão sobre o empreendimento comercial que ele estabeleceu. Ele é atualmente um dos raríssimos atletas bilionários em todo o mundo. A maior parte de sua fortuna originou-se de atividades fora da quadra, daí a designação Federer Inc. A marca Federer manteve sua trajetória ascendente. Em 2013,
Os ganhos anuais de Federer foram estimados em 71 milhões de dólares. Isso o colocou em segundo lugar na lista da Forbes de 2013 dos atletas mais bem pagos do mundo, atrás de Tiger Woods e à frente de Kobe Bryant. Ele se orgulha de oferecer um serviço individualizado. Consequentemente, a maior parte disso envolve acordos de patrocínio duradouros com essas enormes corporações. Mesmo jovem, ele fez questão de visitar todos os 21 camarotes de patrocinadores no torneio Swiss Indoor para apresentações e reuniões informais. Ele é notavelmente habilidoso. Ao observar suas interações com patrocinadores ou CEOs, ele possui uma capacidade extraordinária de transmitir interesse genuíno em suas palavras e tempo de sobra para você. Ele nunca te apressa, mesmo que você seja um fã conversando com ele em um evento totalmente apoiado por um de seus patrocinadores. Ele dá a impressão de que tem tempo de sobra para conversar e ouvir atentamente suas contribuições. Ele também se sentia bastante à vontade com a tomada de riscos. Depois de ser um atleta da Nike por um longo período, ele fez uma aposta substancial em uma empresa completamente diferente em 2018, quando não conseguiu chegar a um acordo com a Nike. Ele firmou um contrato de vestuário de 10 anos com a Uniqlo. Foi noticiado que o acordo compensaria Federer com mais de 30 milhões de dólares anualmente. A Forbes o designou como o atleta mais bem pago do mundo em 2020, estimando sua renda anual em mais de 100 milhões. Naquele mesmo ano, apenas 6 milhões de seus ganhos vieram de prêmios oficiais de tênis. Ele também é um empresário muito astuto, pois o contrato com a Uniqlo não abrangia calçados. Federer também fez um investimento na On, uma empresa suíça de tênis de corrida com sede em Zurique. Recentemente passei um tempo com David, um dos cofundadores da On. Passei vários dias na companhia dele e o achei excepcionalmente impressionante. Voltando a este acordo em particular, ele formaliza o negócio. O pensamento dele era: a Uniqlo só lida com roupas. Devemos fechar um acordo com uma empresa de calçados. É lógico estabelecer uma parceria com uma empresa de tênis de corrida moderna. Quando a On se tornou uma empresa de capital aberto, a participação acionária de Federer foi avaliada em aproximadamente 300 milhões de dólares. Consequentemente, reflita sobre a imensa magnitude dessa situação. É precisamente por isso que todos os conceitos que temos discutido estão interligados. Trabalhando em conjunto, o seu valor coletivo é significativamente aprimorado. Desde o início, ele otimizou os seus esforços para um sucesso duradouro e a longo prazo. A sua carreira excepcional no tênis não só o distinguiu, mas também se mostrou vantajosa nos seus empreendimentos comerciais. 23 anos após a sua estreia profissional, o seu triunfo comercial mais significativo materializou-se. Federer perseverou na sua carreira, mesmo quando muitos dos seus contemporâneos já se tinham retirado. Entre os 128 jogadores masculinos de simples, no Roland Garros de 1999, o seu evento inaugural de Grand Slam, ele foi o último ainda ativo no circuito profissional. Esta citação em particular de Federer: "Nunca deixei de amar o esporte, nem uma única vez", acredito que elucida a razão.